Sobre essa última informação, né, no nosso giro de notícias, que trata da comercialização da soja, chegou essa pergunta no Rio Grande do Sul, a gente vai acompanhar junto aqui no telão. A pergunta vem lá do Diógenes Leonardo Baginski, ele é de Três Passos, Rio Grande do Sul. O Diógenes pergunta, boa noite, mercado da soja, quais as perspectivas de preços no curto e médio prazo? Obrigado, Diógenes, pela sua audiência aqui no RN. E aproveitando então os números da Tagro sobre a comercialização de soja divulgados hoje e também essa pergunta do nosso telespectador, nós convidamos o economista e líder de conteúdo da Datagro Grãos, o Flávio França Júnior, que está conectado aqui com a gente. França, logo de cara, né, eu quero que você responda ao nosso telespectador, o Diógenes, né, essa pergunta muito fácil para os analistas nesse momento. Qual que é a tendência do preço da soja a médio e a curto prazo? Boa noite, Flávio. Boa noite, Petri. Um prazer estar com vocês. É, Veja, quase nada está acontecendo no mundo, né, Petri? Tá tudo bem calminho, e nem no mundo, e nem no Brasil, está tudo tranquilo. Mas, assim, você tem, para fazer uma análise do que pode vir a soja ser durante o ano, curto prazo, médio prazo, longo prazo, você tem que analisar três grandes variáveis. Bolsa de Chicago, mercado internacional, prêmio de exportação e a taxa de câmbio. Nesse momento, você tem os preços em Chicago esfriando, sem força, né, refletindo aí uma provável safra, aumento de área nos Estados Unidos e uma provável safra maior lá, uma safra cheia, essa é a expectativa nesse momento, com estoques tranquilos no mundo e nos Estados Unidos. Então, basicamente, tem um viés aí de baixa para Chicago. Por outro lado, a gente está com os prêmios de exportação no Brasil reagindo, né, gradativamente, ganhando força e mais ou menos compensando essa queda externa. Então, por isso que a nossa paridade de exportação tem se mantido, até melhorado um pouquinho aí nas últimas semanas, mesmo com o recuo internacional. O diferencial está vindo da taxa de câmbio, né? Então, hoje foi um dia de forte alta, refletiu nos preços do mercado interno e refletiu nas negociações. Então, de curto prazo, né, você tem, curto, médio prazo, você tem esse viés internacional para baixo, prêmios reagindo, e quanto mais a gente avançar na nossa comercialização, a gente tem uma safra menor esse ano, você tem uma boa demanda, então, naturalmente, esses prêmios podem continuar sólidos para o restante do ano. E o diferencial vai ser a taxa de câmbio, que tem a ver com a crise internacional, o nervosismo em termos aí de geopolítica internacional e também internamente com nossos problemas aqui de saída de capitais, tanto no mercado financeiro como balança comercial e nosso desequilíbrio fiscal. Eu diria que a tendência de soja continua gradativamente de melhora durante o ano, viu, Peter? Eu queria que você comentasse também esses números da Datagro, né, que vocês confirmaram o avanço mensal da comercialização de 8,4 pontos percentuais, bem superior aos 2,2 pontos percentuais registrados no mês anterior. Você acha que esse movimento de tentar vender a soja tem a ver um pouco com o receio do próprio produtor de repente, lá na frente estar um pouco mais desvalorizado a safra, ou tem esse componente do câmbio, essa questão que você falou sobre quanto mais soja você vender nesse momento, né, a tendência pode ser um preço mais valorizado lá na frente. Como é que você explica esse avanço? Bom, vamos lá. Primeiro, que a gente estava um ritmo muito lento anteriormente, né? Então, esses 8%, ele é, inclusive, inferior ao que seria normal no mês de março, né? Quer dizer, mas ele andou bastante comparado com a lentidão de fevereiro, de janeiro. Então, em parte, a gente explica isso. O número nem é tão excepcional assim no histórico, mas no ano, sim, foi um bom avanço. E refletiu o quê? Refletiu justamente a melhora dos preços internos. Claro, também casado com a necessidade, né? Você está em pleno mês no auge da colheita e precisa vender para cumprir compromissos, contas, inclusive para compra de insumos da safra de inverno. Então, tem uma necessidade de fazer caixa, né, maior nesse mês.
Mas a postura do produtor, ele deve se manter. Abril, a gente imagina que vai ter um volume melhor, e os preços de março subiram sobre fevereiro, e abril estão subindo em relação a março. Então, nós vamos ter um pouco mais de comercialização. Mas a tendência é que ele continue vendendo dentro da necessidade, né? Ele vai escalonar essas vendas de acordo com a sua necessidade, está alternando aí a venda da soja, a venda do milho, dependendo do momento. Eu acho que a tendência vai ser essa, viu? Nós Perfeito. vamos passar o ano inteiro com a comercialização meio arrastada diante de um patamar de preços que é bem inferior ao do ano passado. Mas, insisto, há uma tendência gradativa de melhorar do preço. Então, o produtor vai escalonando, ele tem condições de assimilar os preços bons atuais, melhores atuais, vamos colocar assim, né? Essa alta do câmbio. É importante isso, né? Aproveitar esses booms de preço e depois segue escalonando, fazendo média durante Perfeito. o ano. França, obrigado pela sua participação, pela sua análise aqui. Uma boa noite e até uma próxima. Boa noite, Peter. Um abraço a todos. Valeu.